Eu sou Selma Cosso e sejam todos bem-vindos no nosso novo programa Criando Conexões. E hoje, para começar de uma forma especial, aqui está o meu amigo Rick Frota. Oi, Selma, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, pelo projeto maravilhoso. Meu nome é Rick Frota, eu sou médico, especializado em psiquiatria e medicina da dor e treinador de desenvolvimento humano. Gosto muito de cuidar, de transformar pessoas, né? Sim, ele é tão querido e um trabalho fantástico. Bem, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre saúde mental. E vocês já se perguntaram como que vocês estão nesse momento? E nesse momento de pandemia, e as dores físicas que a gente acaba sentindo e que podem estar sim influenciando a saúde mental, não é, Rick? Sim. Na verdade, nós não somos somente um corpo físico, né? Nós somos um somatório de corpos, né? Que se soma ao físico, ao mental, ao emocional. Tanto que se você perguntar para todas as pessoas sobre pensamentos e emoções, elas vão sempre saber falar sobre. Mas normalmente elas não sabem o tanto que isso influencia no próprio corpo delas. E aí elas têm uma tendência, principalmente quando se fala de mente, de emoção, é acharem, será que eu estou ficando louca, né? Será que é assim mesmo? Ou então procurando justificativas para entender a dor no seu corpo, que muitas vezes o foco do problema não está ali no corpo físico, né? E sim, o corpo físico só tá chamando a atenção para que a pessoa comece a olhar para uma dor mais profunda. E provavelmente essa pessoa está fugindo da dor. Sim, como estado de alerta mesmo, Isso, né? Exatamente. É muito interessante porque no meu dia a dia, né, eu sou fisioterapeuta e as pessoas vêm com dores das mais diversas, dores no pé, dores de coluna e na verdade eles estão tendo dores de alma. Tudo aquilo que você persiste, insiste, né? Tudo aquilo que você não olha, todas as emoções que você não libera, vira sintomas. E o corpo físico é o nosso reservatório. É aquilo da qual tudo que a gente se sente bem no nosso processo de aceitação de quem somos, da nossa integridade com nós mesmos, com a nossa verdade, com o nosso sim, com o sim que dizemos para nós mesmos, né? E com o não bem dado muitas vezes pelos outros, o corpo ele vai responder muito bem a isso. Sim. O que eu trago, o que eu não falo, o que eu não digo, o que eu não sinto, o que eu não permito liberar, soltar, se eu não faço isso de maneira consciente, o corpo vai falar, então beleza, pode deixar que eu me preparo para que você comece a entender que a vida é sobre soltar, liberar e não fugir. Porque as pessoas estão muito em estado de alerta, né? Ou paralisando. Eu observo muito isso, as pessoas só ficam no plano mental e sem ação alguma, desconectado mesmo do corpo, né? E quando conecta, Exato. é pela dor, né? Porque as pessoas, tem uma frase que eu amo falar assim, né? Que as pessoas gastam muito mais energia para evitar a dor do que para ter prazer. Então, aprendem desde criança a falar sobre o que sente, a expressar o choro, o medo, as emoções, falar as verdades da criança, né? Sim. Que muitas vezes ressoa para o adulto como uma ameaça, como algo que não deve ser dito, ou talvez que não, a nossa educação não permite esse tipo de comportamento. E desde cedo as crianças começam a ser rotuladas como, se fizer tudo direitinho, ganha boas notas. Se não fizer tudo tão bem feito, talvez ganhe um castigo, ou então simplesmente são rotuladas de problemas psicológicos ou maus comportamentos. E aí, se os outros começam a dizer isso sobre você e você começa a acreditar, você passa a crescer acreditando que é um erro. Que você é um erro, né? E que o que você faz, sente ou pensa, que muitas vezes só você vai pensar ou sentir daquela maneira, da maneira mais autêntica e genuína, os outros vão de alguma maneira reprimir. A grande maioria das doenças psicossomáticas estão ligadas à repressão emocional. Aquilo que a criança deixou, foi impedida de ser para agradar os outros. E isso que está o grande erro da vida. É como a gente se adapta, né, para sobreviver. É como o corpo vai sendo as couraças que vão sendo usadas para sobreviver, né? O corpo vai suportando o peso dessa dor até não aguentar mais. Aí quando ele entra em colapso, o próprio adoecimento, o próprio corpo está dizendo, ó, tá tudo desequilibrado aqui. Né? A doença é um desequilíbrio, Sim. não é uma punição. É um desequilíbrio de que, ó,
você está insistindo por um caminho que não é seu. A liberdade precisa, né? É. Bem, mas voltando, você sentiu alguma diferença na procura da saúde mental após esse período de quarentena? Aumentou absurdamente, né? Assim, e o interesse das pessoas em tanto em procurar para se entenderem, como também para poder se aprofundarem e trabalharem com isso também, que achei muito interessante. Pessoas querendo buscar mais sobre desenvolvimento humano, sobre a psicologia, sobre a psiquiatria, sobre saúde mental, porque as pessoas começaram a olhar e falar assim, uau, isso faz muito mais diferença na minha vida do que eu imaginava. Fala muito mais sobre mim do que aquele monte de conhecimento que está na cachola aqui, mas que na prática não se aplica, né? Não se torna uma realidade. E as pessoas falaram, pode ser doloroso, pode ser desafiador olhar para a dor, mas não tem melhor sensação do que você ser livre dela. Sim, é ato de coragem, né? Tem que ter coragem. É ato de coragem. E que estão tendo que ser, né? A dor tá fazendo ir atrás, né, de alguma forma. Se não for no amor, vai na dor. E nós, seres humanos, as nossas escolhas geralmente são pela dor mesmo. Sim. Através da dor. Bem, mas a gente tem agora um vídeo que nós vamos passar, sou a Sueli Leles, falando sobre saúde mental. Olá, eu sou a Sueli Leles, sou psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal e venho aqui para falar para vocês sobre o que é saúde mental. Responder a esta pergunta não é uma tarefa simples, porque são envolvidos muitos saberes, pensares, conceitos, cultura, aspectos biopsíquicos sociais. Mas podemos pensar em um indivíduo que é portador, que ele contém uma boa saúde mental a partir de suas respostas a toda a diversidade e imprevisibilidade do cotidiano. Toda a questão de não saber o amanhã, mas ele ter boas respostas, bons recursos diante dessa imprevisibilidade, dessa diversidade que a vida nos apresenta. Atualmente, esse ritmo de vida muito acelerado, bem como as relações muitas vezes frágeis, adoecimentos, né, nos fazem pensar mais profundamente que a saúde mental. Então, nós podemos definir basicamente como um indivíduo que possui recursos e boas respostas para toda essa diversidade e imprevisibilidade que há no cotidiano, ok? Espero que vocês tenham aproveitado esse momento e que tenhamos boas reflexões. Obrigada. Muito obrigada, Sueli Leles. Esse vídeo é realmente muito esclarecedor. Mas eu gostaria de saber o que é saúde mental, Rick Frota, para você. Segundo a psiquiatria, a saúde mental ela é um conjunto de percepção que o indivíduo tem sobre o meio, sobre também as questões genéticas, hereditárias, biopsicossocial, como a psicóloga falou, e como o corpo biológico da pessoa interage com todos esses tipos de estímulos. E aí, dependendo da situação, como o estímulo ele é agravado ou não, tem um desenvolvimento de algum transtorno psicopatológico. Para mim, né, eu gosto de ter um pensamento mais abrangente, isso é uma parte da saúde mental. Porque a mente, que envolve os aspectos do pensamento, das emoções, está ligado diretamente ao quanto estamos identificados com tudo que aprendemos e fomos estimulados desde o útero. Né? Isso vai formando a nossa saúde mental. E que muitas vezes a nossa mente, a nossa forma de pensar, sentir, agir, que é o nosso psiquismo, está ligado diretamente aos psiquismos dos nossos pais, da nossa família. E é por isso que essa questão, a saúde mental, na verdade, uma verdadeira saúde mental é quando a gente é ensinado desde sempre a que esses estímulos que vêm de fora, que vêm dessas figuras que cuidam da gente, quando esses estímulos eles são associados a uma expressão de liberdade, em que a criança ela se sente livre, mas ao mesmo tempo está ali o adulto para oferecer um suporte e uma segurança. E claro, a criança não pode fazer o que ela quiser, né? Mas ela pode sim expressar o que ela quiser. Se vai ser bom ou não, ela tem que descobrir. Se vai machucar ou não, ela tem que sentir a dor. O que não dá é para tentar proteger a criança de um mundo em que é inerente a gente entrar em contato com a dor.
Porque aí vai ser um adulto responsável e com muito mais autonomia sobre aquilo que sente e sobre aquilo também que ele sente em relação ao outro. Isso que faz a conjectura das relações humanas. Quando me ensinam desde sempre a entrar em contato e a me sentir livre para expressar a minha criança livre, naturalmente eu vou ser um adulto que eu vou me sentir muito mais seguro e um adulto muito mais empático também. Porque se me permitiram sentir sem repressão emocional, eu também vou entender a dor do outro, que é diferente da minha e que muitas vezes pode até ter situações semelhantes, mas nunca vivida pelas mesmas experiências. Então, quando eu tenho a compaixão com o outro, na verdade eu estou compartilhando do mesmo sentimento, mesmo sem ter vivido a mesma experiência. Mas eu posso perfeitamente dar o meu acolhimento. E isso que forma grandes relações humanas. E quando as grandes relações humanas naturalmente refletem um ambiente que tem uma boa saúde mental e um adulto que foi um adulto consciente que na verdade era uma criança que foi estimulada a ser livre. Sim, e aí me vem fiquei aqui refletindo. Você já disse que foi desde a questão embriológica, porque a gente sabe disso, da fecundação, da aceitação desse pai e dessa mãe, e que isso também gera a questão da saúde mental, vem desde lá mesmo, sim, né? E dessa questão da aceitação mesmo, é isso. Exato, se a criança vem ao mundo, né, assim, como ela foi recebida na hora da primeira notícia? Sim. Que aquele teste da farmácia ou o teste no laboratório deu positivo, como foi a reação dos pais, né? Foi bem aceito, não foi com susto, e agora, e não é para ter vindo agora, ou então na hora que foi revelar o sexo, é menina queria menino, tem tanta coisa que pode ter acontecido, né? Para essa criança, desde o momento em que ela deu aquele primeiro start na vida, ela fala, eu sou amada e aceita nesse mundo. Ou então simplesmente não estão me dando a oportunidade de existir. Sim, que aí que degringola todo o restante, né? Isso. Aí fica uma bola de neve absurda, né? E aí vai se mandar outras fases do desenvolvimento infantil, que cada fase é peculiar. Claro. E que precisa de estímulos diferentes, pois a criança está em um momento diferente, né? E eu falo, gente, pais, vocês querem ter filhos, vocês têm que saber disso. Vocês não podem criar a criança como se fosse um produto de supermercado, que é só comprar a fralda da comida e levar para a escola, né? Não, e não só, né? Tem o desenvolvimento motor, e é importante que essa criança role, é importante que ela engatinhe, não use o andador, porque além de tudo tem uma questão motora, assim, terrível, porque os pés começam a ficar chatos, começam a não ter pernas emocionais, inclusive, para a vida, né? Para sustentar a vida. E aí eles começam, a história do comprar fraldas é comprar o andador também, para não ter esse problema, né? De ficar olhando como que está o filho, onde ele está. E ele precisa desse desenvolvimento motor também, que vem junto com a parte emocional, né? Sim. A questão de colocar a criança em cercadinhos, né? Não dar aquela expressão, a liberdade para ela explorar o mundo, né? Fica só no mundinho aqui para não dar trabalho para os pais, não dar trabalho para ninguém. Não quer ter trabalho, não tem filho. Sim, é isso mesmo. Não tem filhos. Isso mesmo. Não adianta só falar que tá dando amor, né? Não, eu tô dando amor, tô cuidando, tô zelando. Dei né? tudo para essa criança, não sei por que ela tá desse jeito. O que é tudo para você? Né? Só as questões materiais, né? Só porque é muito mais do que isso, né? E é principalmente você dar, às vezes, aquilo que você não recebeu. Então você tem que primeiro aprender a receber isso também, porque a criança não vai ganhar do nada. Então, assim, é muito importante os pais olharem para si o que em mim está mal resolvido, que eu acho que é uma criança que vai me salvar. Sim. E que eu acho que a criança vai me trazer alegria, felicidade. Só pensa, e realmente, a criança traz tudo isso, mas não é somente isso. Então, até que ponto você, como adulto, se sente realmente que a sua autonomia está preservada para ensinar uma criança a ter autonomia? Porque senão vai gerar um vínculo de dependência, um vínculo de apego que vai achar que é amor. Sim. E aí a criança cresce acreditando que aquilo é amor. E aí vai se apegar aos outros, acreditando que está amando. E é isso, naturalmente, a criança vai para os relacionamentos. O quê? Apego, ciúmes, inveja, violência, abuso, toxicidade, está ligado diretamente ao que recebeu
dessas relações com essas figuras parentais. E lembrando, quando a gente fala figura parental, para que fique claro para todo o público, não diz respeito só ao pai e à mãe, embora sejam claras as principais figuras nessa relação. Mas pode ser vovó, irmãos mais velhos, babá. Como esse inconsciente é formado até os 7 anos, né? Então, naturalmente, você pode ter influência de professores, de religiões, de várias coisas que, uma vez que aquilo faz parte do ciclo social daquela criança e aquilo traz intensidade, né? Porque a gente aprende, a gente memoriza as coisas através da intensidade das experiências, né? Então, cuidado quando você dá um estímulo para uma criança. A intensidade da voz, a postura do corpo, o que está sendo dito. Criança pode não entender, mas ela sente. Né? E o sentir é muito mais poderoso do que o entendimento. Essa questão do contato, né? Antes da gente entender qualquer coisa, a gente sentiu primeiro. Né? E a mente só vai entender depois. A mente era mais devagar, vamos dizer assim, né? Do que o sentir. Sim. Né? O sentir é algo que a gente sente. A gente está num lugar, a gente se sente bem, se sente mal. Mesmo que a gente não saiba explicar o porquê. Mas vindo um sentir. Essa é a nossa propriedade intuitiva. E a intuição é algo que as pessoas não dão importância. Ou acham que isso não tem valor. Mas é a intuição que cria a nossa realidade. É a intuição que tira a gente do buraco. É a intuição que coloca a gente no caminho com a nossa alma. O nosso cabeção é só o que a gente aprende nos livros, nos cursos, nas escolas. Mas um livro não fala da nossa vida, né? A nossa vida a gente vive vivendo. Ia ser uno, né? Nós somos uno e ecológicos, né? Então não tem jeito. Não vai ter um livro para cada um, né? São 7 bilhões de livros com 7 bilhões de autores, né?